Olá, me chamo Ana Paula, sou professora de matemática da educação básica e a ideia desse projeto é fazer leituras semanais de artigos que me ajudem com o conteúdo que eu estou trabalhando em sala de aula ou que me ajudem com a prática em sala de aula. Então, pensando nisso, eu resolvi compartilhar as leituras, né, os principais focos das leituras que eu venho fazendo, alguns destaques que eu acho que são importantes e interessantes e ao mesmo tempo trazer reflexões daquilo que eu já venho fazendo em sala de aula e como a leitura desses artigos pode me ajudar a melhorar ainda mais essa prática. Então, o artigo desta semana, para começar, é um artigo publicado na revista Quadrante de Portugal. Então, o título do artigo é Práticas Discursivas de Professores de Matemática na Condução de Discussões Coletivas, e os autores são Kátia Rodrigues, João Pedro da Ponte e Luiz Menezes. Então, já fiz a leitura desse artigo, já fiz o destaque de partes que, para mim, são importantes e são interessantes também, ao mesmo tempo que eu fui fazendo uns links com algumas leituras que eu já tinha feito anteriormente e com minha prática em sala de aula. Então, tá aqui, né, bem riscadinho, todo destacado as partes. Eu achei interessante e importante de registrar essas partes, porque nem sempre eu estou com o computador em mãos para fazer a leitura desse artigo, né, do PDF do artigo. Então, com o caderninho ficou muito fácil eu escrever as partes que para mim são mais importantes e ao mesmo tempo que eu vou trazendo um diálogo sobre algumas reflexões minhas de sala de aula e de outras leituras. Então, do que é que se trata esse texto? Então, é um texto que vem tratar de discussões coletivas, aprendizagem de alunos, do processo de interação, tudo isso dentro de uma perspectiva de tarefas investigativas em sala de aula para promover essas discussões. Então, os autores, né, ao longo do texto, eles vêm trazendo que as discussões coletivas são uma ferramenta para promover a comunicação na aula de matemática, na medida em que os alunos são chamados a apresentar suas estratégias de resolução e a compará-las com a dos colegas, a justificar e argumentar sobre raciocínios mobilizados na resolução das tarefas matemáticas. E sobre essa aprendizagem dos alunos, os autores colocam que a aprendizagem ela está fortemente relacionada com a atividade que estes realizam, particularmente com a natureza das tarefas que resolvem e, sobretudo, com as possibilidades de apresentação, justificação e argumentação das ideias que são produzidas a partir daquelas tarefas, né? Então, esses dois trechos especificamente, eles me são importantes no sentido de algumas afirmações de leituras que eu já vinha fazendo anteriormente e também de práticas que eu venho desenvolvendo em minha sala de aula. Particularmente, ele me remete a um texto do David Carraé, que eu fiz a leitura nesse livrinho aqui, Aprender Pensando, da Terezinha Nunes Carraé, como organizadora. Esse é um texto velhinho, ele é de 1983. Então, o David Carraé, nesse texto específico, no texto específico dele, ele fala que não há ensino se não houve aprendizagem. Então, como que a partir dessas discussões coletivas, desse processo de interação em sala de aula entre os estudantes, a gente pode garantir a aprendizagem desses alunos? Outras reflexões que eu trago também a respeito desses dois trechos é porque ultimamente tem se falado muito, principalmente após a pandemia, não é? Durante e após a pandemia, se falado muito sobre as metodologias ativas, né? E o quanto elas são maravilhosas para deixar a aula mais dinâmica, para sair das aulas tradicionais. Então, assim, outra professora que eu ouvi, né, a Milena Policastro, que não adianta metodologias ativas que são inovadoras, né? Quando as tarefas que a gente propõe em sala de aula, elas são tradicionais, um mero exercício, uma mera atividade como exercício em que o aluno vai aplicar aquele conteúdo, aquele conceito que o professor chegou a definir no quadro para ele. Então, né, como garantir essa aprendizagem? E aí os autores que não falam de metodologias ativas nesse texto, eles trazem outro trecho que considerei importante, quando eles falam que é nesse processo de interação
que emerge a negociação dos significados. Para que essa negociação seja efetiva, é importante que o professor proporcione momentos em que os alunos tenham que apresentar, justificar, clarificar e confrontar as ideias, relacionando conhecimentos prévios, que são fundamentais à construção de novos conhecimentos, com o que estão em discussão, né? Esse caso aqui, e é interessante no sentido de que muitas vezes a gente não precisa partir do zero para um novo conteúdo, né, um novo conceito a ser trabalhado. Trazer discussões, trazer conhecimentos anteriores e prévios dos estudantes antes da apresentação formal de um novo conceito, ele pode ser muito importante para o desenvolvimento, para essa aprendizagem dos alunos, e esse processo de discussão coletiva, nessa interação em que eles vão apresentar, vão argumentar, vão fazer suas justificativas sobre a resolução de alguns problemas, ele pode ser fundamental para compreender aquele passo que se dá entre um conteúdo e outro, ou mesmo na aprendizagem de um conteúdo novo para ele, né? Então a gente consegue fazer essas conexões matemáticas. Então, o que eu tenho procurado fazer em minha sala de aula é justamente isso, né? Na maioria, em grande parte do conteúdo que eu venho trabalhando com eles em sala de aula, sempre tem uma proposta de uma atividade em que a gente consiga resgatar conhecimentos que são conhecimentos anteriores, e aí sim eu começo a trabalhar o conteúdo novo que eu estou me propondo a discutir com eles ali em sala de aula, né? Ali no currículo que está da turma. Então, eu fiz isso com minhas turmas de sexto ano passado, e esse ano, 2024, eu tenho feito também com essas turmas de sétimo ano. E aí os autores continuam, né? E aí eles vêm falar agora um pouquinho sobre a linguagem matemática, né? Essa linguagem usada. Então eles dizem que a linguagem usada no processo de interação, ele é fundamental para fornecer a construção de um conhecimento socialmente partilhado, né? Então, a forma como a gente se expressa, e eu tenho observado isso, é muito engraçado com os estudantes, quando eles trazem a justificativa, né? Primeiro eles vão fazendo ali as justificativas antes de trazer para a discussão no grande grupo. Então, a partir da leitura da justificativa que eu faço, né, que eles me entregam, então aquela linguagem já é um indício de uma forma com que eu posso me comunicar e tentar compreender a forma como ele tem pensado e se colocado. E dependendo do que eles trazem, eu vou fazer uma pergunta em cima daquela justificativa e eles ficam, como assim? Não está claro? Não está claro, né? E aí, sobre essa interação professor-aluno, os autores eles falam que o professor desempenha um papel importante na maneira como estrutura e regula o discurso, em particular nos momentos de discussão coletiva, através das perguntas que coloca e das oportunidades que cria para envolver os alunos no discurso da aula. No entanto, são poucos conhecidos os modos como o professor pode conduzir estes momentos e como pode lidar com as situações imprevistas que neles ocorrem. E aí, de minha experiência, né, eu comecei a trazer isso um pouquinho para minhas turmas quando eu comecei a lecionar em 2019, uma turma de quinto ano. Então, foi muito assustador quando eu saí daquele fronte, né, do professor que está passando o conteúdo para o estudante e deixar que o aluno ele venha trazer suas argumentações, suas justificativas a respeito do problema que foi proposto. Então, de início assustou muito porque eu senti como se eu tivesse perdido as rédeas de sala de aula. E aí, eu tinha duas alternativas, né? Ou eu parava por ali, mantinha as rédeas da minha sala de aula e o aluno ia reproduzir aquilo que eu estava falando, ou eu ia dar oportunidade para ouvir meu estudante, para ouvir quais eram as estratégias, quais eram as justificativas que eles utilizavam para resolver determinadas situações que eram propostas. E nessa época eu já estava terminando o doutorado, então eu optei por sentir o desafio, né, de perder um pouquinho dessas rédeas ali de sala de aula e aprender também junto com os estudantes. Então, abre-se um pouco o horizonte para as diversas maneiras que a gente tem de lidar ali em sala de aula e até de trabalhar determinados conteúdos. E quando os autores falam que não há modelos, né, modos, não há orientações de como a gente se comportar em sala de aula, de fato não há.
porque, pelo menos na minha formação inicial, eu não tive um momento de discussão em que a gente pudesse ver essa sala de aula da perspectiva do estudante, né? Dessa perspectiva de diálogos, de interações, de justificativas daquilo que eles estavam falando. Então, era muito mais o papel professor-aluno, professor como transmissor de conhecimento e o estudante como receptor, apesar na época, né, ali por volta de 2007, 2008, a gente discutir Paulo Freire, sala de aula, a questão do ensino, do ter o estudante como depósito, né? É, a gente não saiu muito desse fronte de professor como detentor de conhecimento. É, tive muita teoria a respeito disso na pós-graduação, durante o mestrado, durante o doutorado, na participação em alguns grupos de estudo, mas não como um modelo específico de como me comportar ali em sala de aula. Eu poderia até de observar alguns professores meus, mas não se tinha, olha, siga essa receita aqui que isso vai dar certo. Não existia. E nas formações continuadas também, o que eu percebo é uma preocupação muito grande com o professor compreender uma teoria, compreender estar participando ali de um experimento, mas não se traz tantos elementos da matemática que vai ali para a sala de aula, para desenvolvimento do conhecimento específico do professor, que já se espera que ele tenha esse conhecimento específico da sua formação inicial, né, da graduação, e também não se traz como a gente pode conduzir, além em sala de aula, algumas discussões. Então, tem até modelos que a gente pode tentar replicar em sala de aula, mas como não tem muito esse espaço de interação, então acaba ficando um pouquinho ali escondido a questão da linguagem, de como a gente pode trazer esse portal ali dentro da sala de aula no dia a dia. E aí, voltando para o texto, né, para o artigo, os autores falam que na sala de aula é adotado o ensino exploratório. Na sala de aula em que é adotado o ensino exploratório, os alunos aprendem resultado da atividade que realizam, né? Então, é a partir da discussão de alguns elementos que são postos ali, né, com o cuidado que a gente teve de construir uma atividade que favorecesse esse diálogo, essa linguagem apropriada para o desenvolvimento desse conhecimento. E aí eles falam, não é? Mas principalmente pela interação que estabelecem com o professor e com os colegas, com vista à comunicação de suas ideias. É importante o uso também de representações no discurso gerado em sala de aula, não restringindo a linguagem oral e a linguagem escrita. Então, muitas dessas questões assim de interação, de discussão, eu fui aprendendo em algumas outras formações, né? Então, eu pude participar de várias formações ao longo principalmente a pandemia, né? Então, que eu estava buscando formas de tentar um diálogo com o meu estudante de sala de aula. Então, esse processo de interação desse discurso realizado em sala de aula foi muito com o estímulo de algumas dessas formações, principalmente as formações que eu participei com o professor Miguel Ribeiro do CIESP-MAT, né, em que se incentivava muito o uso de diferentes representações para se trabalhar, né, diferentes recursos para se trabalhar com determinado conceito, e também com o cuidado que a gente deveria ter com essa linguagem, a linguagem oral, a linguagem escrita e a linguagem dessas representações, dessas diferentes representações que a gente ia trabalhando em sala de aula. O desenho, os esquemas, a própria escrita, né, a própria linguagem escrita, essa forma de se comunicar, né, porque às vezes o aluno traz, professora, eu só coloco um zero, foi uma das discussões na semana, nas últimas aulas. Falei para o meu colega que é só colocar um zero na frente. Só que o à frente de um que ele estava falando era diferente da perspectiva da frente que o outro estava esperando. Então, quando eu falei, eu disse, olha, tá, mas que frente você está falando, né? Qual é a perspectiva de frente que vocês dois estão observando? Ele, professora, eu entendi. Então eu vou falar para o meu colega que é acrescentar zeros à direita do número um, né, do algarismo 1.
Olha, se colocar a direita de todo mundo vai ser aquela direita. Então, esse processo de linguagem de argumentação, dessa interação entre professor e aluno, também foi com o passar do tempo e a partir dessa vivência com algumas formações, né? Então, voltando ao artigo, os autores falam que nessa interação importa olhar para a forma como as ideias são comunicadas, assim como o conteúdo matemático dessas ideias, né? E uma discussão pode envolver vários ciclos do padrão discursivo. E aí, quando eles falam desse padrão discursivo, né, eles trazem esse esqueminha que está posto aqui na tela, em que ele fala de solicitação, de discussão de muitas ideias, então, é um momento em que a gente deixa os estudantes ali desenvolverem as suas argumentações. Precisa-se passar por essa filtragem das ideias que são propostas ali, já que uma aula de 50 minutos é praticamente impossível deixar que todos falem, e muitas ideias acabam sendo repetidas, né? Mudando um pouquinho ali ou outro a questão da linguagem, mas que ela pode ser refinada ao longo da aula. E um outro passo desse processo de discurso é a solicitação de discussão de ideias. E aí a gente volta um pouquinho para o texto dos autores, né, para o artigo, em que eles falam o seguinte: o discurso sofre o estreitamento das ideias em discussão, seguido da ampliação devido ao seu caráter cíclico, ou seja, no fim de cada partilha, o professor direciona a atenção do aluno para um aspecto específico, solicitando novos contributos relacionados com o foco que introduziu no discurso. Então, essa filtragem das ideias, né, e depois essa ampliação, ele passa muito desse refinamento, desse direcionamento que o professor vem dando em sala de aula. E os autores continuam. Na promoção desse tipo de discurso, o questionamento que o professor dirige aos alunos é fundamental e assume características diferentes ao longo de sua condução. O professor pode recorrer a quatro tipos de questões para fomentar o discurso. Né? Então, que questões são essas? Né? Então, cada aula é cada aula. E mesmo cada aula sendo cada aula, é possível que a gente consiga seguir um padrão, né? Se estabelecer um padrão que os autores falam aqui, de questões específicas em que a gente pode ir conduzindo essa aula. Então, que padrões são esses? Que questões são essas para fomentar esse discurso? Eles falam, né, em quatro tipos: verificação ou confirmação, questões de focalização, questões de reflexão ou inquirição e questões de provocação. Quando nas questões de verificação ou de confirmação, segundo os autores, o objetivo é testar o conhecimento e são geralmente de respostas curtas e imediatas, servindo para regular a forma como os alunos aprendem. Então, um primeiro passo, um primeiro momento que eu acredito, né, de se entregar, de se fazer a proposta da atividade e fazer aquele primeira volta para ver, né, verificar se os estudantes estão compreendendo aquilo que está sendo solicitado ali naquela proposta de atividade. Então, eu penso também nesse regular, quando ele fala de regular a forma como os alunos pensam, seriam também como um processo de autoavaliação para compreender eh, as diferentes formas que os alunos aprendem determinado conceito. Então, eu imagino que seja um pouco mais nesse direcionamento. Já que com tarefas exploratórias, a gente vai investigar também conhecimentos prévios dos estudantes para se trabalhar aquele conteúdo posterior. Sobre as questões de focalização, os autores dizem que nas questões de focalização, o papel é fazer com que o aluno centre a atenção numa ideia específica ou num erro. No trabalho individual, ajuda o aluno a avançar nas resoluções. Na discussão coletiva, são fundamentais para concentrar a atenção em algum aspecto positivo. Então, essas questões de focalização, elas são importantes para que o aluno ele não disperse e não venha trazer ideias ou trazer discussões que nada tem a ver com o foco daquele determinado tipo de tarefa. Então, é importante também nesse momento, né, de interação entre professor e aluno, que a gente consiga fazer aparar essas arestas e que o aluno foque de fato na proposta que está sendo colocada ali
e também na discussão coletiva, né? Porque o estudante ele é muito curioso. Então, às vezes a gente está discutindo ali um ponto e algumas perguntas levam para um outro campo muito distante daquilo que a gente está, outro campo matemático distante daquilo que está sendo posto, e é preciso que a gente chame a atenção ou faça alguns questionamentos no sentido de voltar para o foco de resolução daquela tarefa específica. Sobre as questões de reflexão ou de inquirição, como eles chamam, os autores dizem que tem como objetivo levar os alunos a desenvolver uma compreensão mais aprofundada das ideias discutidas através da explicação ou justificação de um certo raciocínio. Então, é nesse momento em que os estudantes, né, ainda na interação professor-aluno, e muitas vezes também no grande grupo, quando é no processo de selecionar quais questões a gente vai discutir, de não discutir questões que são apenas questões certas, então trazer questões que estão erradas ou questões que começaram com um processo de resolução até interessantes, mas que o aluno parou ali na metade do caminho, ou porque não viu possibilidade de mais possibilidades de resposta naquela questão, ou não pensou em um caminho para que finalizasse, né? Então chega ali até determinado ponto da resolução da tarefa, mas não consegue formalizar. Então, trazer questões como essa e trazer questões que estão completinhas, bem redondinhas também, ajuda nesse processo de reflexão, nesse processo de compreensão e aprofundamento do conteúdo que está sendo trabalhado. Então, a gente parte também dessas outras vertentes e não somente de resoluções perfeitas, né? E até nas resoluções corretas, é, dependendo da criatividade, né, e da proposta da atividade, pensar em respostas certas que tenham diferentes representações para se chegar naquela resposta desejada na tarefa que foi proposta para o estudante. Porque aí a gente tem um caminho de uma resposta que não faz sentido para responder aquilo que foi proposto, tem aquelas questões, aquelas resoluções justificativas que chegam ali até a metade do caminho, mas ela não foi concluída. E tem as respostas que são corretas, que podem ser apresentadas de diferentes pontos de vista, dependendo do que o aluno está, do olhar do aluno ou do grupo de alunos em relação àquele ponto específico da tarefa, né? E as questões de provocação, segundo os autores, são questões que têm como objetivo ajudar os alunos a pensar e avaliar ideias uns dos outros. Então, é nesse momento de reflexão também de que a gente traz diferentes perspectivas de respostas e de caminhos para se chegar à resposta, em que essa provocação pode gerar essas pequenas discussões em sala de aula, e aí a gente conseguir formalizar o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, um ponto que eu achei muito interessante, que eu acho que eu consegui fazer, porque esse texto aqui eu comecei a ler ele já agora, quando eu estava com a turma de sétimo ano, mas me lembra muito algumas atividades que eu fiz com os alunos quando eles estavam no sexto, de trazer algumas questões, né, de deixar, algumas vezes deixar livre, mas também pedir determinadas representações para eles, como um desenho, ou como a escrita daquilo que eles estavam pensando para resolver. E a partir dali, a gente confrontando as ideias uns com os outros, e tem sempre um aluno que faz uma pergunta, que faz uma colocação, que faz uma observação na resolução do colega, por exemplo, a gente tem algumas questões de combinação, né, de produto e medidas. Então, os estudantes eles conseguiam, a partir da resolução do outro colega que não estava totalmente completa, de achar um caminho para se chegar próximo daquela resposta que estava sendo é, esperada deles. E aí, os autores, sobre essas questões para fomentar o discurso, os autores falam que o uso dessas questões denota uma perspectiva à comunicação como uma interação social, em oposição a uma visão tradicional da comunicação encarada como a transmissão de informações, ideias e conhecimentos. Então, é, é uma forma de. Pode-se colocar isso em uma metodologia ativa, mas tirar daquele lugar o professor como detentor de todo saber,
do professor que transmite um conteúdo, que ensina, que diz o que é determinado conceito e como aplicar na resolução de algumas questões, e traz o aluno para o centro, traz o aluno para o papel principal ali de sua aprendizagem. Então, é uma forma também esse momento de discussão de quebrar com esse ensino que é mais tradicional. E os autores retomam, né, que os diferentes tipos de questões são fundamentais na aula de matemática enquanto ferramenta de comunicação, já que constitui convites à intervenção dos alunos, né, os alunos poder contribuir com as atividades uns dos outros, permitindo também que nós, como professores, possamos verificar e desenvolver o conhecimento desses estudantes. E é importante lembrar da necessidade de dar tempo para que os alunos elaborem as respostas para responder a questionamentos feitos. Então, é pensar em uma aula, pensar em poucas questões, né? Uma aula com poucas questões, mas com questões que vão estimular, que vão dar, que o aluno ele vai conseguir exprimir essas ideias que ele está pensando, é, e a partir daí a gente tem um outro momento em que a gente tenha tempo livre o suficiente para que a gente possa discutir e fazer esses confrontamentos, acho que é confrontamentos, confrontar as ideias uns dos outros e a partir dali a gente conseguir fazer a definição do conteúdo que está por trás, o conteúdo matemático que está ali por trás. Então, o ano passado eu tive uma certa dificuldade quando eu comecei a trabalhar com mais frequência com esse tipo de modelo de aula, mas aí acho que muito com a ajuda desse texto, né, a partir dessas ideias que foram deixando para mim assim um pouco mais claras como desenvolver esse trabalho de discussão em sala de aula, então, esse ano eu acho que eu já consegui trazer esse processo de formalização do conceito que a gente estava trabalhando, o conceito ali por trás, de uma forma mais clara e mais explícita para o estudante. Porque senão a gente fica muito no campo das ideias, no campo de, olha, eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim, mas tá, por que que eu faço isso, né? Qual é o objetivo final daquela proposta de atividades? E aí os autores vão chegando mais para o final do artigo, eles vêm falar sobre ações de ensino que ajudam a promover o discurso, né? Então, como fazer isso em sala de aula? É, como eu já tinha dito, né? Cada aula é cada aula. Muitas vezes a gente não consegue replicar exatamente da mesma forma, até porque os alunos eles vão criando autonomia e eles vão delineando, eles vão lapidando a sua forma de fazer justificativa, já que ele sabe que a professora, né, no caso a professora Ana Paula, ela não quer uma resposta simples, como um sim ou um não, ou um número simplesmente, né? Ela quer uma justificativa por que se chegou naquela determinada resposta, a partir dessas atividades exploratórias que são justamente para gerar essa discussão em sala de aula. Então, os autores trazem algumas ações que a gente pode fazer em sala de aula, que no caso a ação de convidar, né, que é envolver os alunos na discussão, porque de nada adianta eu levar uma atividade e obrigá-los a fazer, então é uma atividade convidativa, né? Então, a maioria dos alunos, eles acabam se envolvendo naquele processo de atividade, algumas vezes sozinhos, algumas vezes em duplas ou em trios, apoiar e guiar através de perguntas e outras intervenções para estimular a participação. Então, o entregar a atividade, né, o entregar a tarefa e sair entre os grupos, fazer questionamentos, fazer anotações, dar algumas sugestões. Eu gosto mais de ficar ali no campo das perguntas, né, de informar e de sugerir, de introduzir informação, apresentar argumentos, ou validar, né? Eu deixo a questão da validação de algumas respostas um pouquinho para depois, ou eu deixo com que os estudantes façam algumas sugestões, de modo que o estudante ele compreenda, ele próprio valide a resposta que ele está dando, né? Eu sei que a validação final ela só vai ser feita no grande grupo, mas é importante também que ele vá com aquela confiança ali do pequeno grupo, né? Quando ele fez a atividade individual ou ali com sua dupla, com seu trio, que ele vá confiante
no momento de apresentar essas justificativas para os colegas, né? E a outra ação é de desafiar para estudar, que é produzir novas representações, interpretar ideias, formular conjecturas ou avaliar argumentos. Então, muitas vezes, eu acho que essa questão do desafio, né, de quando o aluno faz uma pergunta, às vezes até a gente jogar esse desafio de volta para ele. Por exemplo, nós trabalhamos um dos últimos conteúdos que foi trabalhado em sala de aula foi potências. Então, nós não vimos potência no sexto ano, né? Então, é um conteúdo que iniciei o ano vendo com eles. Então, uma das perguntas foi: professora, se 3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao cubo, será que não vão dar a mesma resposta? E aí, a gente joga esse desafio para a sala de aula e faz com que acaba que nem todos os estudantes vão de imediato, né? Porque às vezes ali na discussão o tempo é curtinho, mas sempre tem alguns alunos que vão trazer a resposta, vão concordar ou vão discordar, e é nesse momento de concordar ou de discordar que eles justificam o porquê, e aí a gente consegue é, expressar para toda a turma, trazer esses contra-exemplos e, e isso ajudar nessa consolidação do conteúdo que eles estão trabalhando, né? E aí, finalizando, mas eu acho que nem finalizando o artigo, mas muito mais na parte teórica do artigo, eles falam que, para além da construção conceitual, as discussões podem também contribuir para o esclarecimento de procedimentos, né? Como eu falei agora no caso das potenciações, o fato de inverter a base e o expoente, nem sempre a gente vai chegar na mesma resposta. Ter objetivos claros sobre o que se pretende atingir com a discussão é importante, mas não se pode sobrepor à intervenção dos alunos. Então, às vezes a gente está esperando aqui, né? O estudante vem para cá. Outras vezes a gente está esperando isso e o aluno traz isso para a gente, né? Então, traz algumas perguntas que vão um pouco além do conteúdo, mas ainda estão relacionadas com o conteúdo e algumas vezes eles não conseguem atingir totalmente os nossos objetivos. Então, vale aquela autorreflexão, né, de como que a gente pode suprir aqueles pontos que os estudantes eles não observaram durante as discussões deles na sala de aula. Uma coisa que me ajuda e tem me ajudado é uma aula para resolver as tarefas, né, uma, duas aulas para resolver as tarefas, eu recolho aquela proposta de atividade com as justificativas. É no momento em casa que eu vou fazer a leitura, vou fazer as aproximações, quem pensou muito próximo de quem, vou separando, e quais são aquelas resoluções que eu acho interessantes de se discutir em sala de aula. Porque muitas vezes é ali naquele aluno que está caladinho no cantinho dele, que não se expressa muito em sala de aula, que traz uma ideia na sua resolução que a gente pode aprofundar alguns objetivos que a gente tinha e que o grande grupo não visualizou isso em sala de aula. Então, é um processo que ajuda bastante também. E aí os autores finalizam, né, aqui na minha leitura e dos pontos que eu achei interessante, de que é importante saber o que valorizar na condução do discurso, deixando para trás algumas ideias para seguir aquelas que podem ser mais significativas para a aprendizagem dos alunos. Então, muitas vezes o meu modelo, o meu modo de ver a matemática, eu acho mais complexo e muitas vezes quando a resolução parte deles, se torna mais simples de alguns colegas compreenderem, principalmente porque a gente tem uma sala de aula heterogênea e nessa heterogeneidade de pensamentos, de raciocínios, de aprendizagem, muitas vezes os caminhos feitos pelos estudantes e aí que a gente vai lapidando aqui e ali, elas são mais importantes e mais significativas do que eu chegar em sala de aula, eu dar uma fórmula e dizer para eles que eles devem resolver daquele modo e ponto, e acabou. Tá? Então, foi essa a leitura do texto, desse artigo, e é um artigo, acho que muito interessante, muito importante, para novas situações em sala de aula, até mesmo de pensar em metodologias ativas, de pensar em novos caminhos, novas tarefas, novas atividades. Eu acho que pensar esses momentos coletivos em sala de aula, trazer o aluno para o centro da aprendizagem, ele é importante para que a gente, de fato,
possa desenvolver uma compreensão dos elementos matemáticos que estão, dos conteúdos matemáticos e dos conteúdos para a vida também, né, dessa matemática para a vida, que a gente pode trabalhar com os estudantes. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.